Bom dia, meu nome é Liliane Savagé e sou membro psicanalista da SPCRJ. E é com muito prazer que eu dou boas-vindas a vocês que vieram participar da 25ª Jornada da Sociedade Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro. Esse ano nós teremos como tema o mal-estar no mundo globalizado, pós-pandemia e a prática da psicanálise. E quando destacamos a questão do mal-estar, nós percebemos que Freud continua reverberando a sua língua através dos tempos. E assim, mergulhados em temáticas como racismo, sexualidade, globalização, literatura e violência, nós buscaremos ampliar nossa compreensão no pós-pandemia e debater novas alternativas para um futuro mais profundo dos nossos ideais. A nossa jornada será dividida em 5 meses, e ao final das apresentações, no domingo, nós terminaremos com um vídeo onde a Orquestra Maré do Amanhã nos garante a esperança para continuar acreditando que na composição ética afetiva é possível sonhar. E para abrir nossa jornada, eu chamo Alexandre Jordão, membro psicanalista e presidente da SPCRJ. Alexandre. Obrigado, Liliane. Enquanto presidente da SPCRJ, eu tenho esse privilégio de fazer a abertura da jornada, ou seja, eu sou um palestrante institucionalmente escolhido e não por vontade do comitê organizador da jornada. Eu queria falar disso um pouco. Que esse privilégio de poder desenvolver um comentário aqui, eu vou utilizar, e aqui até dei um título, então, a essa fala, eu vou usar esses 15 minutos de maneira, eu não quero extrapolar, porque eu acho que o que interessa são as mesas, mas eu chamei a minha fala de abertura, porque entendo que a jornada é em si um ato político, e acho que uma das características desse ato político é a escolha das pautas. Então, eu chamei de escolher nossas pautas é um ato político. E eu diria de coragem. Isso quer dizer que a gente tem que ter coragem de dizer tais pautas me interessam, tais não. Eu vou ler uma passagem do Freud, que eu já citei em vários outros lugares, mas nunca aqui na SPCRJ, que eu acho que vai esclarecer um pouco o que eu quero dizer. Numa carta Ferenczi, de 15 de dezembro de 1914, o Freud faz um comentário relativo à Primeira Guerra Mundial, então em andamento, né? Tinha 5 meses já, onde ele diz o seguinte: a Alemanha não mereceu minhas simpatias enquanto psicanalista. E melhor nem falar da nossa pátria comum, né? O Império Austro-Húngaro, Ferenczi húngaro, Freud austríaco. O que eu quero enfatizar? É que para abordar qualquer tema hoje em dia, nós, psicanalistas, temos que fazê-lo enquanto psicanalistas. É preciso refletir sobre a atualidade enquanto psicanalista. O que quer dizer isso? Eu vou propor alguns entendimentos. O primeiro é o aspecto simbólico e suas implicações políticas. Somos seres do simbólico, ou seja, polissêmicos, mas, paradoxalmente, narcísicos. Nos queremos um. O narcisismo em psicanálise é uma maneira de descrever a luta inglória do um versus o múltiplo. Um movimento psíquico extraordinário que inventa uma unidade fictícia na tentativa de organizar o caos pulsional e na sua relação com o mundo. Fundamental como momento inaugural da organização do psiquismo, mas que, enquanto conceito, nos permite entender o quanto a precariedade da constituição narcísica pode desencadear todo tipo de comportamento narcisista, egoísta e perverso. Isso só é possível pelo simbólico, ou seja, pela própria pulsão, que é o que cria as condições para essa possibilidade imaginária. No que nos interessa hoje, essa é uma cadeia circular, sem início nem fim, entre simbólico e pulsão. Tanto é verdade que somos seres simbólicos por sermos pulsionais, quanto é verdade também que somos seres pulsionais exatamente por sermos simbólicos. Com isso em mente, passemos ao segundo aspecto do enquanto psicanalista.
A atualidade. Enquanto psicanalistas, por mais que reconheçamos abertamente os aspectos arcaicos do psiquismo, estamos em contato direto com os sujeitos do nosso tempo. A clínica é sempre atual. Mas isso não é tudo. Nós, psicanalistas, somos também seres do mundo e do nosso tempo, afetados pelas mesmas forças que os demais cidadãos, e igualmente passíveis das mesmas escolhas e atitudes. Do nosso tempo quer dizer também que é preciso, a partir do paradigma simbólico, entender as particularidades dos nossos dias. E eu aqui o farei em duas frentes: as características gerais da constituição subjetiva na atualidade e o momento sócio-histórico em que vivemos. Quando, desde os anos 90 do século passado, os psicanalistas chamávamos a atenção para a mudança subjetiva fundamental, que implicava o quase desaparecimento de questões edípicas dos consultórios, nós próprios já alertávamos que era o paradigma narcísico que estava em jogo naquelas análises. Os operadores deixaram de ser o recalcamento e as angústias simbolizadas pela metáfora edípica, e eram e continuam sendo as defesas mais primitivas as que entravam em cena, e o jogo extremista da dinâmica narcísica que vive em termos de oposições radicais. É sempre tudo ou nada, vida ou morte, sem nada entre eles. Isso se aprofundou e radicalizou. Assim como somos afetados pelo meio, as peculiaridades da organização psíquica de seus membros se refletem na sociedade, nos seus modos de organização e de regulação de suas dinâmicas. Ao pensar as características particulares dos nossos tempos, vou aqui me concentrar em duas em especial: o fanatismo e o radicalismo. O fanatismo como ação delirante, completamente descolada dos fatos, de modo a satisfazer determinadas lógicas unívocas, específicas e hiperidealizadas. O radicalismo entendido como o extremismo de tais linhas de pensamento, invariavelmente trabalhando com opostos distantes em dimensões cósmicas. Vejam como se aproximam do modo de funcionamento narcísico. É claro, do narcisismo, né? É claro que a simples organização de uma jornada como a desse final de semana constitui um ato político, desde a escolha dos temas até o convite aos debatedores, considerando exatamente o aspecto simbólico, é um ato político por isso mesmo. Enquanto tal, ou seja, simbólico político, acrescenta-se aqui um novo elemento, talvez o mais fundamental, exatamente por estarmos num universo simbólico, cuja dinâmica implica o agenciamento de forças em conflito, tanto no campo pulsional quanto social, até mesmo a escolha das pautas, claro que também as investigações e considerações que elas possam suscitar, ganha áreas de uma declaração pública, uma petição de princípios, um pronunciamento. É na sua relação com o contexto sócio-histórico atual que isso se dá, e é inevitável. Vamos a um exemplo. Peguemos o episódio público bastante conhecido. Em abril de 2012, o rei Juan Carlos da Espanha passou férias em Botsuana caçando elefantes. A caça esportiva, ainda mais de animais ameaçados de extinção, é condenável no século XXI. Mas na primeira metade do século passado, era prática aceitável e corriqueira. Pois bem, em tempos de radicalismos extremistas, propor a discussão, digamos que seja essa o tema de uma palestra, aspectos culturais da caça esportiva, já significa hoje uma tomada de posição. Esse é o aspecto político que eu quero salientar. Na atualidade, é preciso nos responsabilizarmos politicamente pelos próprios temas que nos propomos a examinar intelectualmente. Não existe trabalho intelectual desvinculado do seu contexto imediato e de seu momento sócio-histórico. Nesse sentido, ao organizar uma jornada, temos que, de saída, nos perguntar quais são as nossas pautas, que posições políticas pretendemos assumir e, consequentemente, quais pautas consideramos inadequadas ou que implicam, na atualidade, uma tomada de posição que não desejamos. Um exemplo. Os valores humanistas, nos nossos dias, passaram a ser considerados uma pauta ideológica da esquerda. Não interessa aqui denunciar o equívoco dessa organização simbólica da realidade, apenas enfatizar que é assim.
Portanto, se enquanto sociedade de psicanálise, ou seja, uma instituição social que se propõe a organizar debates em torno de temas escolhidos, eleger pautas humanistas na organização dessa jornada implica assumirmos também as consequências simbólicas desta opção, ainda que as consideremos equivocadas. Afinal de contas, os temas humanistas são, a bem dizer, conquistas civilizatórias preciosas e deveriam dizer respeito a todos os seres humanos. E seu aprofundamento, um dos objetivos sociais mais elevados. Infelizmente, não é bem assim. Ou não é mais assim nos nossos dias. Para concluir, só uma palavrinha sobre a característica fundamental do funcionamento da SPC-RJ e de como isso se reflete na jornada. Eu falo do coletivismo, do quanto esse trabalho é coletivo. O tema geral que vai orientar os trabalhos do ano seguinte é decidido previamente através da eleição direta. Todos os membros podem propor temas e todos podem votar. No ano passado, escolhemos o mal-estar no mundo globalizado, o pós-pandemia e a prática da psicanálise, que foi subdividido nos temas que compõem as várias mesas de hoje e de amanhã, claro. Racismo, sexualidades, globalização, literatura e violência. É logo de cara uma declaração pujante não somente do que escolhemos discutir, ou seja, um posicionamento, mas também da necessidade de exercer o papel político que a nossa instituição ocupa na sociedade. Como aprendemos com Foucault em As Palavras e as Coisas, as relações humanas são inexoravelmente relações de poder. E o poder se exerce, ele não existe enquanto objeto, ninguém o possui. Ele só existe enquanto ação. Furtar-se ao exercício ativo do poder, escolher não exercê-lo, significa simplesmente delegá-lo. E essa característica também está presente na escolha dos palestrantes desta jornada. A quem escolhemos dar voz? É o corolário imediato do exercício crítico e com compromisso político da eleição das pautas. Somos seres políticos, tanto indivíduos quanto instituições. Enquanto tal, não podemos nos furtar às exigências, nem tampouco às consequências dessa realidade. Nesse sentido, não há pensamento livre ou inocente, mero exercício da capacidade intelectual sobre determinado tema. Toda produção intelectual é ela também engajada e, em si, um agente político. Negá-lo, em especial nos nossos dias, é uma verdadeira desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual eu desenvolvi numa palestra no Instituto Nebulosa Marginal, do Sérgio Gomes, nosso colega do Círculo. Como a desonestidade intelectual, eu proponho que seja um correspondente no campo conceitual ao que o Ferenczi chama de hipocrisia do analista na clínica. Isso deve sair uma edição, um livro, provavelmente no início do ano que vem. Continuo. Por isso é tão gratificante constatar as afinidades que permitem um trabalho coletivo como esse da organização da jornada, e também perceber que seu formato final, tanto quanto aos temas das mesas, quanto dos palestrantes convidados, reflete um compromisso com valores éticos comuns entre nós. Por isso, encerro esse preâmbulo, dando início à jornada, com merecido agradecimento a todos os envolvidos, direta e indiretamente nessa empreitada. E com a esperança que, apesar de ocupar um cargo executivo a rigor personalista, de presidente da sociedade, essa minha fala tenha conseguido refletir sentimentos e escolhas comuns a todos nós que nos reunimos sob o manto da SPC-RJ. O trabalho aqui é coletivo. Estar também acompanhado, um prazer e uma alegria. Espero mesmo que todos tenham se sentido representados nessa fala. Passemos, então, a quem realmente interessa, nossos palestrantes convidados. Lili, com você. Bom, obrigada, Alexandre. Eu vou repetir 2 comunicados, porque nós tivemos um problema de sinal. Então, eu queria repetir que a nossa jornada será dividida em 5 mesas, 3 hoje e 2 amanhã. E aproveito, infelizmente, para comunicar que a Maria Homem nos avisou ontem sua impossibilidade de comparecer. Nós agradecemos imensamente a disponibilidade de Maria,
Maíra Marcondes Moreira, que nos honrará com a sua presença. Eu também queria repetir que ao final das apresentações de domingo, nós terminaremos com um vídeo onde a Orquestra Maré do Amanhã nos garante a esperança para continuar acreditando que na composição ética e afetiva é possível sonhar.